Abandono de animais é frequente em Ribeirão Preto. Reconhecido como esporte, o pole dance ganha cada vez mais praticantes. Mais de 50% das gestações no Brasil são indesejadas. O projeto da USP ensina crianças sobre a importância das abelhas. E a nossa dica de filme de hoje, você confere a história de uma funcionária doméstica. Começa agora o Lente Aberta. Lei municipal proíbe o abandono de animais em Ribeirão Preto. Mas essa lei não consegue reduzir o problema na cidade. Esses animais foram abandonados e aqui, nesse lar provisório, eles recebem cuidados especiais. Eles chegam em várias situações. Alguns chegam apenas desidratados pelo tempo que passam na rua, sem alimentação, sem os devidos cuidados, e alguns já chegam em alguns estados mais críticos, né? Animais com doenças virais, como a sinomose, a parvovirose, como também com doença do carrapato, que é muito comum na nossa região. Então, chega em vários aspectos, desde o mais simples até casos mais graves também. A Lei Municipal de outubro de 2015 proíbe o abandono de animais domésticos em locais públicos ou áreas particulares e ainda prevê multa de R$ 1.100. Mesmo assim, em Ribeirão Preto, segundo dados da Agência de Notícias de Direitos Animais, ainda existem cerca de 40 pontos de abandono. Basta andar pelas ruas, né? Você tropeça em animais o tempo todo. Cachorros, gatos, né? Então, assim, não existe uma estatística em Ribeirão que dita quantos animais abandonados nós temos. Existem estimativas, então, por exemplo, fala-se em 10 mil, fala-se em 30 mil. Cada situação impõe uma estatística. Mas se você me disser qual é o número de animais abandonados em Ribeirão, nós não temos. Vamos passear? Ó. Cristina é jornalista e também luta pelos direitos animais. Ela é responsável pela AVA, entidade de proteção animal, criada há 22 anos em Ribeirão Preto. Cristina diz que o problema do abandono está ligado diretamente à falta de políticas governamentais para o controle populacional. O que nós temos são ações isoladas da sociedade civil, muito pouco do governo, e isso não está dando conta. Só lembrando uma estatística aqui, cada criança que nasce 15 cães e 45 gatos. Uma pessoa cuida de 15 cães e 45 gatos? Muito difícil, né? Vera Lúcia é apaixonada por animais e sempre colabora ajudando cães e gatos abandonados, como Bob. Hoje, ele precisa de cuidados porque está muito doente. Ele está com os rins comprometidos, com o fígado comprometido e está em tratamento pela AVA, que está auxiliando ele, fazendo um tratamento pela metade do preço. E todo o tratamento que está sendo feito aqui, a maior parte são pessoas que estão doando para ele. A veterinária dá dicas para quem quer adotar um animal de rua. O primeiro passo é ver se ele está bem, depois vacinar e castrar. E assim, colaborar com o controle da população. Castrando esses animais, diminui o número de animais abandonados e assim fica mais fácil para a gente tratar os animais abandonados, né? Diminuindo a população realmente. Você encontra um animal machucado na rua, não é seu, você quer socorrê-lo. Como que você faz? Você pode vir aqui buscar ajuda nossa, sem problema nenhum. Nós oferecemos a nossa ajuda, o nosso trabalho voluntário, a castração desses animais, indicar lugares mais baratos, mas o serviço público, o gratuito, que deveria ser oferecido para as pessoas mais carentes, isso é feito pelas ONGs. A prefeitura não tem esse trabalho. A Delegacia de Proteção Animal de Ribeirão Preto foi extinta em 2017. Por isso, a população pode denunciar o abandono de animais através do 190. A denúncia pode ser feita também pela internet, acessando a Delegacia Eletrônica de Proteção Animal. Atividade conhecida pela sensualidade, o pole dance também é visto hoje como esporte. A modalidade esportiva vem acumulando cada vez mais adeptos. Veja na reportagem. Você sabe o que é o pole dance? Sei. Já vi algumas matérias na televisão, mas não sei em certo o que é. Eu gosto, mas eu gosto de ver, não faria. Você acredita que é uma dança mais sensual ou pode ser um esporte também? Pelo jeito da dança, leva a gente a entender que é mais sensual, uma coisa mais para esse tipo. Eu acho que os dois. Tanto é uma modalidade esportiva e também é bem sensual.
O polidense, hoje muito relacionado ao erotismo, já foi praticado muito tempo antes, no século XII, na Índia, como forma de yoga. Na Idade Média, os lutadores usavam o método para fortalecer os músculos dos braços. E foi em busca de condicionamento físico que Andréia, há 3 anos, começou a prática. Depois, junto com Mariana, formaram uma dupla no esporte. Nossa primeira competição foi o Campeonato Brasileiro, esse ano, em 2018. E agora a gente vai participar da nossa segunda competição, num outro segmento que para a gente é um grande desafio. Mariana comemora o vice-campeonato e diz que o resultado só foi possível porque o treinamento foi feito em dupla. Fui criando o gosto e quando eu conheci a Deia, eu resolvi montar uma dupla e a gente começou a treinar em dupla mesmo. Pole, realmente, eu treino mais em dupla do que individual. Acabo fazendo um treinamento individual mais para ganhar força mesmo, para conseguir levar no segmento de dupla. A professora Gisele conta que o polidense está presente em diferentes meios como o fitness e o artístico, mas que ainda é visto como algo erótico. Geralmente, sempre que você fala que você faz polidense, a pessoa já faz alguma piadinha, mas aí depois ela começa a ver as fotos que você posta, o que você está realmente treinando, e aí as pessoas percebem que não tem, que foge realmente do perfil que o pessoal vê o polidense, né? O pole, como esporte, a gente aprende vários movimentos de uma forma ginástica. Então é uma evolução a cada aula, o que é muito legal para quem vem para o pole, né, que geralmente está fugindo do exercício tradicional. Andréia tenta não deixar as dificuldades atrapalharem e ressalta a importância de um parceiro de treino. Eu acho que o mais importante é a vontade mesmo, disciplina, sabe? Porque tem dia que dá preguiça, mas nisso a dupla é um negócio bacana, porque eu tô com preguiça. Aí eu abro meu WhatsApp e ela tá super animada. Vamos treinar hoje. Aí eu, então vamos treinar hoje. No próximo bloco, você vai ver. Quando o assunto é prevenção, o melhor caminho é a conversa em família. O Lente Aberta volta daqui a pouco. Continue ligado. O Brasil tem gravidez precoce acima da média latino-americana, segundo a Organização Mundial da Saúde. A cada 1.000 brasileiras entre 15 e 19 anos, mais de 68% ficaram grávidas. A estatística publicada no início de 2018 revela ainda que os índices são crescentes. E a nossa reportagem trata exatamente sobre este tema. E mostra que a falta de informação contribui para a gravidez de adolescentes. Eu pretendo fazer assim. Bruna engravidou muito cedo, tinha apenas 16 anos. A jovem atribuiu a falta de conversa sobre sexualidade com os pais como um dos motivos para a não prevenção da gravidez. É muito importante na medida de prevenir, né? Porque muitos jovens não têm assim. Eu mesmo em casa, eu não tinha diálogo com os meus pais sobre o assunto. Então eu acho que foi um fator assim que ajudou. Entendeu? Então, eu acho muito importante, porque aí os jovens eles já ficam mais orientados do que pode, do que não pode, do que acontece. De acordo com os dados da pesquisa Nascer no Brasil, entre as mulheres que tiveram filhos no país, mais de 55% não planejaram a gestação. Essa média é maior que a mundial, que é de 40% das mulheres. Para tentar reverter essa realidade, segundo essa sexóloga, seria importante ter uma boa orientação sexual dentro de casa e na escola, para que o jovem aprenda a se prevenir de doenças e também respeitar o próprio corpo. Para o sexo, né, ser uma coisa boa na vida dele, não se transformar num problema. Então, acho que o adolescente, ele se conhecer, ele se respeitar e ele entender com maturidade a sexualidade, né, a hora certa dele para ele se envolver e ter um relacionamento sexual, acho que vai ser bem saudável para ele. Maria Lúcia tem 2 filhas com idades bem diferentes. A mais velha tem 20 anos e a mais nova 5. Mas mesmo assim, quando o assunto é orientação sexual, ela sempre mantém um diálogo bem aberto com elas. Conversa em família, alguma reportagem quando surge, ou em televisão, um jornal, uma revista, a gente aborda super natural. Eu prefiro conversar esse assunto, explicar para as minhas filhas esse assunto dentro de casa, porque eu sei que eu estou explicando certo, eu estou fazendo certo, e lá fora você não sabe o que pode encontrar. Mas para a sexóloga, o diálogo com os jovens deve ser de prevenção em todos os sentidos, não apenas para evitar a gravidez precoce,
mas também para prevenir as doenças sexualmente transmissíveis. Hoje em dia a gente pensa muito em AIDS, né? Perigoso pegar AIDS, mas não é só de AIDS que a gente está falando, né? Então, uma relação sexual, você pode pegar hepatite, você pode pegar AIDS, você pode pegar gonorreia, pode pegar sífilis, pode pegar HPV, que hoje em dia o HPV é um vírus que está muito proliferado e, assim, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E dentre outras, herpes, né, que são mais simples, mais brandas, mas que você vai carregar para uma vida inteira. Essa prevenção ela é muito importante, porque é o amor consigo mesmo, né? Quando a gente fala de autoestima, de se cuidar, eu acho que a gente tem que pensar nisso como um todo. E no próximo bloco, você confere a nossa dica de filme. E vai conhecer também um projeto que ensina crianças sobre a importância das abelhas para a natureza. A gente volta daqui a pouco. São mais de 25 mil espécies de abelhas existentes na natureza. E o que pouca gente sabe é que elas são muito importantes na produção de alimentos. Hoje foi dia de perder o medo e conhecer a importância que as abelhas têm para a natureza. Elas estão com mais medo que vocês, sabia? Eu aprendi que as abelhas são muito importantes, elas polinizam. Porque ela dá o mel pra gente e a comida que a gente come. O Laboratório de Estudos dos Serviços Ambientais, o LESAM, faz parte do Departamento de Biologia da Faculdade de Filosofia da USP de Ribeirão Preto e recebe todos os dias estudantes de Ribeirão e região. Segundo um dos responsáveis pelo projeto, o objetivo é fazer com que as crianças sejam multiplicadoras desse conhecimento. Quando nós queremos mudar alguma coisa em termos de cultura, né? Mudar de vez, assim, de a coisa ficar sedimentada, é o caminho mais fértil, o campo mais fértil é aquele que nós começamos com as crianças. Porque provavelmente essa criança, ao chegar em casa, ela vai comentar com o pai, com a mãe, com o irmão mais velho. Sabe para que serve a abelha? Sabe por que nós não podemos fazer mal para as abelhas, matar as abelhas? E então, a divulgação desse conhecimento, independente do nível que ele está sendo divulgado, é muito mais fácil do que a gente dar algumas palestras assim para adultos. Aqui nós temos a... Olá, podem chegar perto, não tem perigo. Atualmente, existem mais de 25 mil espécies de abelhas, que polinizam cerca de 80% das plantas existentes. O que pouca gente sabe é que cada uma delas é responsável por um tipo diferente de cultura. Yara se especializou nos estudos das abelhas e como elas podem aumentar a produtividade das plantas. As abelhas elas ajudam muito na agricultura porque elas polinizam as flores, né? O cultivo do café, ele não precisa, em teoria, das abelhas porque a polinização é feita pelo vento. Porém, com as abelhas, nós já temos alguns resultados que indicam que tem um aumento na produção. Então, o grão ele fica mais bonito, maior e tem diminuição do grão moca, que é um grão que tem uma semente só. Então, as abelhas melhoram a produtividade, esse aumento pode ser de 15% até 30% de aumento na produção. Joyce também integra o projeto junto com Yara na pesquisa sobre abelhas. Juntas, participam de uma equipe que desenvolveu um aplicativo para informar ao agricultor sobre o papel das abelhas no campo. A Agrobia é uma startup e ela visa a criação de um aplicativo que une o agricultor e o criador de abelhas. Quando falamos da agricultura, o maior vilão hoje seria os agrotóxicos ou defensivos, porque há essa falta de informação de como aplicar esses agroquímicos, né? Então o agricultor ele tem essa informação que é passada do avô, do tio, então ele aplica esse inseticida ou esse fungicida de forma errada, sem conhecer, sem até mesmo ler o rótulo. Isso faz com que mate todas as abelhas próximas, não só as abelhas, mas os insetos ao redor. Desta forma, as pesquisadoras acreditam que unir agricultura e conscientização, o fruto pode ser ainda melhor. A agricultura ela é fortemente dependente das abelhas, né? Porque sem as abelhas, a polinização ou ela não existe ou ela não é eficiente. Então, muitas culturas dependem 100% das abelhas.
A desigualdade no Brasil é grande quando se trata de patrão e empregado. O filme de hoje conta um pouco sobre essa história e os conflitos que acontecem entre uma empregada doméstica e os patrões. Confira agora no quadro Mandando Ver com Malu Picasso e Maju Petroni. Olá galera, ligada no Lente Aberta. A dica do Mandando Ver dessa edição é o filme Que Horas Ela Volta. Um drama lançado em 2015 foi dirigido por Ana Mulaete, indicado a 7 categorias do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro no ano seguinte. Não diga que manhã tá morrendo de saudade. Em casa é um santo. Vai pra escola, parece que tá com o diabo no corpo, sei lá, morde as crianças. O longa, estrelado por Regina Casé, conta a história de Val, pernambucana, empregada doméstica e babá há 13 anos em São Paulo, que convive diariamente com a culpa de ter deixado a filha dela em Recife para buscar uma vida melhor. Val mora no quarto dos fundos da Casa dos Patrões, na zona sul da capital paulista. Mesmo considerada parte da família, Val só faz as refeições na cozinha e jamais pode entrar na piscina. Eu nunca nadou aqui, não. Eu vou nadar na piscina da casa dos outros, gente. Não tinha. Não tinha. E se um dia eles lhe chamarem pra cair nessa piscina, tu vai dizer, não tenho maiô, não posso. Entendeu? Entendi. Após um telefonema inesperado da filha, que pretende prestar vestibular em São Paulo e precisa de um lugar para ficar, Val enxerga uma oportunidade de reatar os laços com ela. Da Bárbara, eu tava precisando mesmo conversar com a senhora. Fala. É que Jéssica me ligou quinta-feira. Quem é Jéssica? Minha filha. Ah, sua filha. Mas é que eu queria ver com a senhora, se assim no comecinho, só no comecinho. Ela não podia ficar aqui com a gente até eu arrumar um lugar, assim... Mulher, claro que pode. Imagina, meu amor, você é praticamente da família, né? Com a chegada da filha, a convivência na casa começa a ficar complicada, uma vez que a garota não age dentro do protocolo esperado por todos, o que gera uma grande tensão. Por isso que o sanduíche do Fabinho acaba. Já falei que esse sorvete é de Fabinho. É uma teimosia. Ah, desculpa o vício, dona Bárbara. Já falei. Diversos contratempos levam a patroa de Val a proibir a circulação da hóspede indesejada em áreas não destinadas aos empregados, o que leva a situação ao limite. Olha, se tu tem estômago pra ficar aqui, tu que fique, mas eu não aguento, não. Jéssica, tu não vai... Você tinha que ter me defendido. Jéssica, tu não vai com a chuva dessa, Ave Maria. E tu vai como? Eu dou um jeito, não tenho medo de água, não. O filme levanta questões sociais retratadas com sutileza e intensidade. Vale a pena tirar um tempo para se emocionar e refletir sobre temas atuais e pouco discutidos no cotidiano. Fiquem com um pouquinho mais do filme. Tchau! Tchau! Eu tenho um negocinho aqui, eu sei que a Sandra mandou. É muito impressionante, né? Você acende pra gente, E o Lente Aberta fica por aqui. Até o próximo programa. Tchau!